Ale Oliveira, líder do Campeonato Brasileiro, é o Internacional do Tchatcho Kudê. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado. No Brasileirão do ano passado, entre Flamengo e Santos, Jorge Jesus e Sampaoli, os estrangeiros lideraram 71% do Campeonato Brasileiro de 2019. 71% do tempo do Campeonato Brasileiro do ano passado, das rodadas, foram liderados por estrangeiros. E aí a gente traz a frase que é a seguinte: melhores treinadores do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. Os melhores treinadores do Campeonato Brasileiro, estamos falando obviamente dessa edição, são estrangeiros. Temos o Tchatcho na liderança, o Sampaoli em terceiro e o Domi treinando o Flamengo, entre os destaques aí. Eu acho que o Domi é muito precoce você fazer uma análise, tanto que quando ele estava aí titubeante ali, que ele estava dando os primeiros passos, ainda para mim, que são ainda poucos, né? A gente defendeu aqui, a maioria de nós pelo menos defendemos aqui o início do trabalho dele. Acho que é muito precoce você fazer uma avaliação, então não consideraria. Eu acho que até no lugar do Domi você tem outros trabalhos que vão ganhando destaque, como por exemplo do Ramon. Eu acho que é um treinador que tem se destacado, né? Eu acho até que o Rogério Ceni hoje é uma realidade, é um treinador, para mim, é um cara consolidado para mim. Agora, com relação ao Kudê e o Sampaoli, eu acho que a gente pode entender que nesse momento sim, porque além de... Eu acho que daqui a pouco você pode colocar o Cuca aí também, se ele não brigar com ninguém, se ele não sair correndo do Santos ou agredir o presidente ou dar uma cotovelada em algum jogador. Além de você ter aí uma ponteira no campeonato, você tem momentos de bom futebol. O Internacional também não jogou bem contra o Palmeiras, mas aí tem muito das mudanças, das alterações, embora no ano passado a gente tenha visto, por exemplo, o Thiago Nunes fazer um furacão, um Atlético Paranaense, jogando da mesma maneira com o time titular e com o time reserva. Um padrão, um estilo de jogo. É claro que teria uma bola ali que o titular tem mais recurso para botar para dentro, para deixar pifado, e o reserva nem sempre tem a mesma condição técnica, mas você via era o time jogando. E a gente não viu muito isso no Internacional com relação à produção. O Inter também não jogou bem. Mas é um time que me chamou muito a atenção desde aquele confronto da Libertadores contra o Grêmio lá no jogo da briga e tal. O Sampaoli também já fez um grande trabalho no ano passado. É um Atlético Mineiro também forte, né? E que dá a ele possibilidades. Mas eu acho que é verdadeira, sim, essa afirmação. E é claro, Formiga, que o Flamengo no ano passado liderou boa parte do campeonato, né? E o Santos do São Paulo só liderou 4 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2019. Mas a gente teve aí 71% do campeonato sendo liderado por técnicos estrangeiros. Agora o Kudê está na liderança, o São Paulo está em terceiro e o Domi está treinando o Flamengo. Primeiro eu queria saber se esses 3 times, né, oferecem os 3 melhores elencos para os treinadores, porque isso também influencia, né? Se o técnico está treinando o melhor time, como foi o caso do Jesus no ano passado, é mais fácil ou é mais provável que você tem mais chance de ficar na liderança. E depois você analisa se a frase é verdadeira ou falsa. Os melhores treinadores do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. Eu acho que todos os trabalhos, os melhores trabalhos são estrangeiros, sem dúvida. O do Domenech eu tiraria da conta, porque ainda é cedo, mas eu acho que os melhores trabalhos, quando o jogo mais complexo, o jogo mais efetivo, com uma cara evidente, eu acho que são os trabalhos de Inter e Atlético Mineiro. Pode ser que daqui a pouco encoste o Domenech aí nesse nível, acho que ele pode até caminhar para isso. O Alê citou o Rogério, eu também acho que ele está consolidado, mas claramente ele tem dificuldade contra times mais compactos, né? A gente fez o Ceará e Fortaleza, ele perdeu por 1-0, ficou com 70% de posse de bola, mas faltou ferramenta e manejo, um plano B, eu acho que hoje o Rogério não tem um plano B. O trabalho do Guto Ferreira é um trabalho muito bom, eu acho que dá para entrar aí, o trabalho do Ramon, o Odaí faz um trabalho legal no Fluminense, proporcionalmente, todos esses têm coisas legais, mas eu acho que os trabalhos mais interessantes e ricos são os 2 trabalhos estrangeiros. Pode ser que venha um terceiro. Por enquanto, Kudê e Sampaoli, eu acho que eles estão sobrando do ponto de vista de performance, né? De modelo, de ideia, execução.
E claro que a gente tem críticas também a fazer. Ontem aqui fiquei irritado, a galera até se assustou porque eu fui mais firme, né? Criticar o Cudê, que era um jogo para ele vencer o Palmeiras na quarta-feira, jogando no Allianz Parque. Se ele tivesse botado o time principal, não sei se fisicamente teria condições, mas assim, era para vencer o jogo. Faltou ali alguma coisa, faltou entender que dava para vencer o Palmeiras, e aí também é uma situação de aprendizado. Beckler, os melhores treinadores do Campeonato Brasileiro são estrangeiros, verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, porque assim, o Sampaoli já pega desde o ano passado, né? Fez um muito bom trabalho no Santos, quando ele está transformando esse Inter, mas eu acho que o Odair já tinha deixado um bom rastro competitivo no Inter. O Cudê acho que deixa o time bem mais atrativo, mas que sabe se moldar e jogar também um pouco mais fechado em alguns jogos que isso se faz necessário. Acho que é um time que se adapta mais a adversários e tal. E aí, mais do que o Domi, o Jorge Jesus, né, com que ele vinha na temporada passada. Eu acho que, por exemplo, se fosse um técnico estrangeiro que tivesse o aproveitamento que o Renato Gaúcho tem há mais tempo, nesse tempo todo com o Grêmio, também talvez até teria mais reconhecimento. E acho que Rogério também tem um time muito reconhecível no Fortaleza. Eu gosto muito de quando você consegue ver um time e saber o que esperar dele. E eu acho que os técnicos brasileiros dão mais, os estrangeiros dão mais que os brasileiros muitas vezes. Palmeiras, por exemplo, é um time reconhecível. Se o Palmeiras jogar, você não sabe o que o Palmeiras quer fazer em campo. O São Paulo do Diniz você até sabe, mas acho que não executa bem. E não só o São Paulo, mas já era o Fluminense, já era o Atlético Paranaense, dos trabalhos em clubes grandes que o Diniz teve. Eu critiquei aqui outro dia o Corinthians do Thiago Nunes, que por exemplo, para mim está muito longe em proposta, em execução, de ser o Corinthians um trabalho parecido com o que o Thiago fez no Atlético Paranaense. Então, pelo menos os estrangeiros você reconhece. O Domi quer fazer isso, e você vê o Flamengo fazendo. O Jesus queria fazer isso, e você vê fazendo. A mesma coisa com o Cudê e com o Sampaoli. Então, eu gosto dos técnicos estrangeiros porque eles colocam uma ideia, aplicam ela. Não sei se eles têm mais paciência da diretoria e dos torcedores para executar, que eles não vão ser demitidos depois de 3, 4 derrotas. Mas eu acho que ou se tem menos medo, menos medo dessa demissão, né? Ou se tem menos medo dessa demissão. Talvez os daí, né, os brasileiros tenham, porque eles já sabem o que vai acontecer há 20 anos, né? Então, mas eu gosto de quando vou ver um time jogar, eu sei o que eu vou esperar dele. Então eu gosto dos estrangeiros. Na verdade, né, Becker, a gente tem visto declarações ali de treinadores de clubes importantes que vão exatamente nesse caminho, né? A gente viu o Vanderlei falando no microfone do Esporte Interativo na TNT, falando que ele precisava ganhar o Paulista e depois que ele queria mudar o jeito do time jogar. Na verdade, isso aconteceu mais ali no desenho, povoando o meio-campo, do que realmente na prática. A gente viu algum tipo de alteração no meio do trabalho do Fernando Diniz. A gente vê um Thiago Nunes que não sabe se compra uma moto, coloca um teto solar, ou se casa, ou compra uma bicicleta, que está sempre... Mas isso tudo baseado no resultado, né? Que acaba, no final das contas, mantendo o treinador empregado ou não, porque ele empregado, ele tem condição de, em algum momento, fazer prevalecer o seu estilo de jogo. Ele desempregado, ele não tem, né? Só se ele for... falar o que ele pensa do jogo para a família dele, mas desempregado ele não tem o que fazer.